Olá pessoas, espero que todos vocês estejam bem, que quem fala é o professor Kelvin Souza, certo? Antes da gente iniciar a nossa aula, eu queria, por favor, lembrar vocês de uma coisa, certo? As nossas atividades, lá na descrição que eu coloquei daquele comunicado, tem a data de entrega, que é dia 21/5, ou seja, 21 de maio. Então, por favor, não enviem logo para o meu e-mail, porque, veja bem, o Conectivo, para ele foi criado um e-mail específico para mim como professor. E aí é esse e-mail para todas as turmas. Então, algumas pessoas acabaram não lendo a descrição do vídeo, certo? E estão enviando aí as atividades, pior, não é? Além de ser fora do prazo estabelecido, o que vai lotar aquela caixa de e-mail, tá? As pessoas estão enviando, tipo assim, cada página ela envia como um e-mail diferente para enviar pelo celular. Então, tipo assim, às vezes eu passei 4, 5 páginas, tem 4, 5 e-mails da mesma pessoa, entendeu? Então complica muito a organização e a logística. Então, por favor, deixa para enviar no dia, tá certo? Eu sei que você está eufórico para saber a sua nota, para fechar essa nota, mas deixa para enviar no dia, porque tanto melhora para mim quanto melhora para você. Então, todos os e-mails que foram enviados, eu estou sempre respondendo para enviar no dia, tá? Tem mais uma leva aí de 14 e-mails que alguns alunos foram enviando no decorrer da semana, no final de semana também, e eu vou responder a mesma coisa. Eu só vou receber essas atividades no dia 21/5. Não adianta você me mandar antes do prazo. O prazo é 21/5, eu recebo ela no dia 21/5. Beleza? Então, dando continuidade, a gente vem para o último capítulo para a gente encerrar o primeiro bimestre, tá? Lembrando, a partir da semana que vem, se tudo continuar fluindo, tá? De forma organizada, a gente já inicia aí a apostila 2, a gente vai ver como vai ficar o método avaliativo, mas até onde eu tenho informação, vai ocorrer dessa forma, tá certo? Antes da gente iniciar mesmo, né, é muito importante vocês estarem me dando feedback em relação às atividades, tá? Eu já passei uma atividade para vocês na semana passada, algumas pessoas entregaram no prazo, eu estou vendo se eu expando, né, esse tempo, lembrando, aquilo não é uma atividade de casa, tá? São 5 questões que é para ser como se fosse atividade de classe, tendo em vista que a nossa aula só tem 20 minutos, não é uma aula de 40, tá certo? Então dá para você fazer, existe tempo para você fazer, são 5 questões apenas, tá? Então, por favor, faça as atividades, porque tudo está sendo pontuado, tudo está sendo contabilizado, e eu preciso da resposta delas para poder avaliar o seu aprendizado. Não tem como eu só enviar a aula para você assistir a aula sem que eu saiba como é que está sendo a sua fixação, se você está entendendo bem o conteúdo. Então a atividade, a resposta contida nela serve para isso. E por favor, cuidado quando você vai pegar alguma coisa na internet, tá? Eu vi muito Ctrl+C, Ctrl+V lá na internet, eu conversei em particular com as pessoas, e é algo que eu não quero que se repita, certo? Pra gente não ter momentos constrangedores. Eu acredito que vocês têm capacidade intelectual, né, já que vocês estão no 9º ano, para elaborar respostas com as próprias palavras. Ah, Kelvin, é porque eu queria procurar algo para contribuir ainda mais com o que eu queria falar, com o que eu queria mencionar. Beleza, show. Você quer trazer uma fonte externa, tá? Um dado externo, ótimo, tranquilo, você está no seu direito. Agora, você pegar uma resposta pronta da internet ou de algum aplicativo educacional e colocar como sua, primeiro que é crime, porque você está plagiando, e plágio na Constituição brasileira é crime. Segundo que eu não vou aceitar, porque não é uma resposta sua. Então, por favor, muito cuidado. Não pense que porque o ensino está sendo agora de forma, né, à distância, você vai ter essa facilidade, porque não vai ser assim. Então, se você imagina que, por exemplo, a prova de você vão ser 10 questões para você me entregar, sei lá, daqui a 2 horas, e que você vai pegar todas as respostas na internet, você está muito enganado, porque isso não vai acontecer, tá? Então, se você acha que vai existir uma facilidade em relação à avaliação porque o ensino está sendo à distância, você está completamente enganado, porque não vai ser dessa forma, tá ok? Então, de antemão, os avisos são esses, certo? Para finalizar, a gente vem para a unidade 2, capítulo 3, que vai falar de atividade comercial mundial, tá? E logo de início, eu coloquei um slogan, né, de Made in China, o feito na China, né? Traduzido de forma bem literal, para falar, né? Pra gente começar falando, já que a gente vai falar de comércio, certo? Que a China ela é uma grande potência em relação a alguns bens não duráveis, tá?
Geralmente quando a gente vê, por exemplo, algumas bijuterias, alguns objetos de plástico, a gente vê muito isso, né? Made in China, made in Taiwan, made in Singapura. E são aqueles bens não duráveis, certo? Que agregam menor valor ao mercado, mas que são vendidos em grandes quantidades, que é o que gera bastante lucro. E aí, para a gente começar, a gente precisa falar sobre um pouco, né, das organizações internacionais. A gente já falou, certo, em capítulos anteriores sobre a Organização das Nações Unidas, falamos sobre alguns grupos, né, como o G20, certo? Mas essas organizações internacionais de hoje vão ser voltadas para a parte do comércio. Então elas têm algumas funcionalidades e finalidades. Primeira função dessas organizações internacionais: elas vão organizar o fluxo comercial entre países, tanto fluxos de importação quanto fluxos de exportação. E aí eu vou dar um exemplo bem claro. O Brasil, ele é um grande, certo, exportador de bens voltados para a agricultura, que estão relacionados com o setor primário, o setor agropecuário, né? No caso, especificamente a agricultura, como, por exemplo, a soja. A monocultura da soja é algo muito exportado pelo Brasil. E ele é um grande importador de produtos, tá? Que são transformados e que já fazem parte dos outros setores, certo? Como, por exemplo, o setor terciário, que já envolve aí bens mais manufaturados. Então o Brasil importa muita tecnologia de fora, tecnologia informacional, e exporta produtos voltados para o meio agropecuário. Beleza? Então, para organizar esse fluxo entre determinados países, nós temos organizações internacionais específicas. Próximo ponto, ele legisla e acompanha as transações econômicas, seja entre Brasil e Estados Unidos, seja entre Brasil e qualquer outra potência. Vou sempre estar colocando o Brasil porque é o local onde a gente consegue fazer um link maior, já que é o país onde nós vivemos. Perdão, passei todos os slides. Excelente. Primeiro, nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, seguido pelo Banco Mundial, e depois o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, certo? A Organização Mundial do Comércio, tá? Ou World Trade Organization, certo? Ela tem algumas funções. Primeiro, ela também regula o comércio internacional, esse é o principal órgão voltado para isso. Ela acompanha para que não ocorra o chamado protecionismo alfandegário, que é quando eu tenho uma nação e essa nação, certo? Para que ela consiga favorecer suas indústrias locais, ela aumenta as tarifas para os produtos estrangeiros, certo? Ou seja, quando ela está impondo essas tarifas, o que ela está fazendo? Ela está acumulando capital para dentro de um determinado local, geralmente para os setores industriais, certo? Que são os setores que mais precisam aí de recurso para que a gente consiga ter uma matéria-prima, tá? De boa qualidade. E a partir disso, ela encarece o preço desses produtos para outros países. Se ela estiver exportando, certo? Ela vai vender mais caro. E se ela estiver comprando, ela vai querer comprar mais barato. Ok? Então, para que não ocorra esse protecionismo alfandegário, certo? A Organização Mundial do Comércio está ali sempre acompanhando e regulando. Tá? Algo recente que aconteceu, tá? De 2019 para cá, foram os Estados Unidos quererem taxar o aço, tá? Principalmente dos países que fazem parte aqui da América do Sul. O Brasil foi isento por conta das relações diplomáticas com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro e o Donald Trump, mas alguns outros foram taxados em até 25%, que é um número muito grande, que a gente está falando de economia da casa dos bilhões de reais, tá? No caso, bilhões de dólares em outras moedas. Então, ele aumenta essas tarifas, mas isenta o Brasil por conta de relações políticas, certo? Mas isso é um claro exemplo de protecionismo alfandegário. Ele está aumentando aí o valuation e a economia da indústria de base norte-americana. Banco Mundial. Funções. Ele disponibiliza auxílio financeiro, ou seja, empréstimo aos países que são membros do Banco Mundial.
Tem uma função de redução da pobreza, em aspas, por quê? Porque ele não empresta esse dinheiro a troco de nada, ele empresta esse dinheiro, mas com juros altíssimos, tanto que o Brasil deve ao Banco Mundial. O poder de voto vai variar de acordo com o número de ações. Cada país membro possui ações, tá? Em relação ao tanto de investimento que ele faz no Banco Mundial. Primeiro colocado, Estados Unidos, tá? O Brasil ele deve em torno aí da sua dívida externa de 4,24 trilhões, isso são dados de 2019, esse dado ele vai aumentar em 2020, por quê? Porque nós estamos passando por uma crise econômica, nós estamos em uma pandemia mundial, então tudo isso vai fazer com que o PIB recue, diminua, e a dívida passe ao que a gente consegue produzir, certo? Então a gente tem Estados Unidos em primeiro lugar, Japão em segundo e a Alemanha liderando aí em terceiro, são os nossos top 3. E nós temos o Brasil. O Brasil ele apresenta uma expressão significativa, são 2,24%, tá? Mas ele está lá na 28ª posição, certo? Isso significa dizer que ele tem pouco poder de voto comparado a, por exemplo, aí, os 5 primeiros que estão na lista, certo? Variando aí entre Estados Unidos e Reino Unido. Beleza, Kelvin. A gente entendeu aí que o Brasil ele tem uma dívida externa. Mas essa dívida externa é só em relação ao Banco Mundial? Não, tá? Se a gente para pegar, vocês já tiveram história com a professora Cristina, vocês já estudaram um pouco sobre a questão do Brasil, devem ter estudado ou vão estudar ainda esse ano Era Vargas, estudaram um pouco sobre a questão da ditadura militar. Durante a ditadura militar do Castelo Branco, foi onde ele mais pediu empréstimos, até porque a gente estava iniciando com os planos aí da Petrobras, que vai ser efetivado aí na Era Vargas. E a partir disso a gente pediu muito empréstimo, muito financiamento para o Banco Mundial, o que gerou juros altíssimos. Não somente para o Banco Mundial, mas também para o Fundo Monetário Internacional, que é quem vem a seguir, que é o FMI. E aí, no Fundo Monetário Internacional, a gente consegue, no ano aí de 2005, quitar essa dívida. Mas, mesmo quitando a dívida do Fundo Monetário Internacional, nós continuamos com outras dívidas externas, tá ok? Então, o Brasil ele continua sendo um país devedor. A função do FMI é equilibrar o sistema monetário internacional para que as moedas não fiquem muito desvalorizadas, mas, claro, nós temos uma diferença gritante, por exemplo, quando a gente pega moedas norte-americanas como o dólar e compara com moedas regionais em algum país do continente africano. Então, a diferença ali ela é gritante e é exponencial, o que reflete em desigualdades, o que reflete na questão da alimentação, o que reflete na questão da economia, o que reflete na questão da qualidade de vida e em todos os outros setores. Mexeu com a economia, mexeu por tabela com todos os outros setores. Não tem como desvincular. A economia está presente em tudo. Tá? Desde a hora que você acorda, da hora que você vai dormir, tudo está girando em torno da economia. Certo? Porque nós temos aí uma capacidade inerente de consumir recursos. Sejam recursos midiáticos, sejam recursos informacionais, tecnológicos, até os mais simples que você imaginar. Por exemplo, uma blusa que você está vestindo é um recurso econômico. Custou dinheiro, se não foi dinheiro seu, foi dinheiro de alguém. Tá? Ah, ganhei uma blusa em um sorteio. Ela custou porque ela teve um preço para ser produzida. Então, sempre que a gente está falando de economia, a gente está falando de todos os outros setores por tabela. Então, se a economia de um país vai mal, todos os setores vão mal da mesma forma. Não tem país feliz, não existe país feliz com a economia quebrada. Falido, não existe, em nenhum canto. Então, naquela máxima, né, felicidade não traz dinheiro. Olha, você consegue escolher, né, ao longo da sua vida onde você quer chorar. Você quer chorar no helicóptero, em Dubai, em Milão, ou você quer chorar aqui no Ceará, Fortaleza, né, onde o clima é bem ameno, agradável, faz aí 16 graus no meio da rua, hein? Coisa boa. Analisa os programas econômicos de cada país e é com base nessa análise, né, aquilo que eu falei que, por exemplo, o nosso PIB ele vai ter um recurso significativo esse ano, a dívida ela vai superar o que a gente vai ganhar esse ano por conta da pandemia, por conta da crise econômica que nós estamos vivendo. Em 2005, né, o Brasil ele consegue quitar essa dívida com a FMI, o que gera aí, né, um lucro, porque, por exemplo, se nós não tivéssemos quitado essa dívida, nós íamos ter desde 2005... certo? Até 2020, 900 milhões de dólares de prejuízo ao ano. Só em juros. Tá certo? Só em juros. E aqui é o que o FMI prevê para o Brasil, né? Uma queda brutal no PIB. E isso é uma matéria de abril de 2020. E vai acontecer, pessoal.
Se a situação econômica hoje, Brasil, 11 de maio de 2020, que é quando essa aula está sendo gravada para ser disponibilizada no dia 12, se está ruim, difícil a situação, imagina quando chegar no momento pós-crise, ou máximo, pós-pandemia. Nós vamos ter setores de base quebrados, certo? Pequenas e médias empresas também vão estar quebradas, vão estar em processo de recuperação por falência. Então nós não vamos ter emprego para as pessoas. E aí quando a gente não tem emprego, a gente vai ter uma explosão aí significativa do nível de violência. Por quê? Porque muitas pessoas vão cometer pequenos delitos como furtos, roubos, tá? Assassinatos, para conseguir dinheiro. Então, situações desesperadoras, se nós não tivermos um plano econômico eficiente, podem vir a acontecer, como acontece em outros países, certo? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de economia, porque, mais uma vez, a gente está falando de algo que move todos os outros setores. É o setor econômico. Ah, Kelvin, mas é porque é o setor mais chato, é porque é ruim ficar falando de Banco Mundial, de FMI. Pessoal, na vida a gente tem duas opções. Ou nós somos as pessoas que têm conhecimento e conseguem falar a respeito disso, ou nós somos as pessoas que vão servir, certo? Para que as outras pessoas tomem as decisões por nós. Então, em último caso, nós deveríamos ser as pessoas que têm suas decisões tomadas pelos outros. Então, é importante nós termos um mínimo de conhecimento a respeito disso, para que a gente possa, por exemplo, exercer o nosso poder de voto de forma consciente, certo? De forma equitativa, de forma igualitária. Então, ter acesso ao conhecimento de uma forma distribuída ou mais igualitária possível é uma das formas que a gente tem de conseguir alcançar os nossos objetivos futuros. Então, é extremamente importante que a gente tenha conhecimento a respeito disso, tá certo? E, em relação ao FMI, tá? É ele que faz todo o planejamento, né? É ele que organiza aí e é ele que faz as projeções de como determinado país vai se dar. Por exemplo, se a gente pega o caso que a gente está aqui na pandemia, como o país vai conseguir se recuperar e em situações similares também. Países que participam ativamente de guerras também estão envolvidos aí nos planos, tá, dos programas econômicos do FMI. E fora as organizações internacionais, a gente tem blocos econômicos. Esses blocos, tá, eles vão ter o objetivo específico de integrar a economia social, tá, tanto a economia quanto os recursos sociais de determinados países vão ser proeminentes em cada bloco econômico. A gente vai ver mais na frente que esses blocos eles vão ter características econômicas iguais, eles vão ter características sociais iguais também, tá? A gente não vai ter, por exemplo, Brasil e Reino Unido participando do mesmo bloco. Por quê? São potências totalmente diferentes, a sociedade é muito diferente, a cultura é extremamente diferente. A primeira barreira que a gente tem, por exemplo, é a língua, tá? Segundo, a moeda, que é muito, muito diferente e é muito, tá, distante e surreal os preços, tá? Existe uma discrepância muito grande entre, por exemplo, quando eu pego o euro e eu pego, por exemplo, o real. É uma diferença muito grande de valores. E a própria questão da economia, de uma maneira geral, é muito diferente. Então os blocos econômicos precisam ter isso em comum. Com a economia mundial sendo globalizada, né, já que a gente falou de globalização na nossa aula passada, quando a gente tem aquelas aldeias globais sendo formalizadas, a tendência comercial é de formar blocos econômicos. Por quê? Porque a partir do momento que eu formo blocos econômicos com nações amigas e próximas, eu consigo comercializar mais fácil, tá? Fazer um comércio mais efetivo entre os países que estão do meu lado, que estão ao meu redor. Então eu economizo, por exemplo, com a questão do transporte de determinada matéria-prima, seja importação ou exportação, porque eu não vou ter que pagar, por exemplo, um frete, tá? A gente chama assim, um frete muito distante. Então, por exemplo, se eu negocio determinado tipo de produto, como por exemplo o carvão, com a Argentina, para mim existe um lucro muito maior pela proximidade do que eu negociar com a Austrália, do que eu negociar com a Nova Zelândia, do que eu negociar com algum país do continente africano. E eles são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros.
adotam a redução ou a isenção parcial ou total de impostos e das tarifas alfandegárias, certo? E buscam soluções em comuns para alguns problemas comerciais. Principais blocos que a gente vai ver, tá? Eles apresentam alguns níveis de integração, certo? São 5 tipos de níveis. Primeiro tipo é a ZPT, que é a Zona de Preferência Tarifária, e a gente tem como exemplo a Associação Latino-Americana de Integração, e eles têm como característica, tá, em que os países que são membros eles vão ter as tarifas reduzidas, tá? Todos os países membros da da Zona de Preferência Tarifária eles vão ter tarifas reduzidas, mas os que não fazem parte do grupo não vão ter. Zona de Livre Comércio, a ZLC, como exemplo, a gente tem a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, onde eles vão cooperar entre si. A principal função que eles vão ter vão ser acordos que vão ter como objetivo, tá, a redução ou a eliminação total da taxa alfandegária, o que melhora porque você vai ter que pagar só em cima do produto bruto e não vai ter que pagar nenhuma taxa de conversão. Isso é muito bom para quem faz compras aí de grandes quantidades. Então, para o pessoal da Ásia do Pacífico, isso é perfeito, porque mesmo em alguns casos, né, dependendo da potência que a gente estiver falando, estarem muito distantes, tá? Se a gente pega, por exemplo, a Rússia e coloca em comparação, deixa eu ver outro país, uma Coreia do Norte, da vida, certo? Mesmo tendo grandes extensões territoriais, tendo em vista aí, certo, que a Rússia ela tem uma grande extensão territorial, a partir do momento que a gente diminui essa taxa alfandegária, a gente elimina, a gente facilita o processo de relações comerciais entre dois países, mesmo tendo línguas totalmente diferentes, mesmo tendo economias muito diferentes, porque eles fazem parte de um bloco econômico. Lembra, o bloco econômico ele tem essa função de tornar a economia e social algo comum. União Aduaneira, e aí tem o Mercosul, que é o qual nós fazemos parte, né, que é o Mercado Comum do Sul. Na União Aduaneira, a gente tem uma zona de livre comércio dentro dela, tá, onde as tarifas vão ser, tá, reduzidas ou eliminadas, certo? O mais comum é que elas sejam só reduzidas para que as potências ainda ganhem algo em cima, já que quando a gente fala do Mercado Comum do Sul, a gente está falando de países totalmente emergentes, são países subdesenvolvidos, e que por serem subdesenvolvidos ainda são dependentes, né? Lembra daquela dependência, os países subdesenvolvidos são dependentes dos desenvolvidos, que extraem deles a sua matéria-prima, principalmente matéria-prima. Então, aqui na União Aduaneira, a gente vai ter a TEC, que é a Tarifa Externa Comum. É o que vai ser bem redundante, né? Mas é o que vai ser igualitário entre todos eles, ou mesmo comum entre eles, tá? Então, todos os países vão ter a mesma taxação em relação à importação dos bens, certo? Isso é bacana, por quê? Porque a partir disso a gente não tem uma discrepância entre os países que fazem parte aqui da América do Sul e que estão integrados no Mercado Comum do Sul, porque não são todos que fazem parte. Quando a gente for falar melhor de Mercado Comum do Sul, vocês vão poder acompanhar aí quais países fazem parte e quais não fazem parte daqui do grupo, certo? Mercado Comum vai envolver uma zona de livre comércio e uma união aduaneira, mas, além disso, ele vai permitir a circulação livre de pessoas, de mercadorias, de capitais e de serviços entre os países membros. Não sei se vocês já ouviram falar, ou se algum colega de vocês já viajou, por exemplo, para a Europa, e ele falou, porque aqui na Europa é muito fácil eu visitar vários países, porque eu pego um trem e, por exemplo, eu saio da Alemanha e vou para a França, eu saio da França e vou para a Itália. Por que é que isso acontece, né? Como isso acontece? Porque lá eles fazem parte de um bloco que é o mercado comum. E a partir disso, boa parte desses países que fazem parte da União Europeia, eles têm a mesma moeda, o que é proeminente para que isso aconteça. Lembra de novo, é um bloco econômico. Tem a mesma moeda, tem a mesma questão econômica, tem a mesma questão social. A língua não é uma barreira, tá? Porque, por exemplo, na França eles falam francês, na Alemanha falam alemão, mas eles têm uma segunda língua que pode ser uma língua em comum. E a partir disso, torna muito mais fácil e dinâmico o fluxo comercial entre eles, certo? E aí, nós vamos ter, por exemplo, pessoas que não vão precisar de passaporte porque elas já moram na Europa. E aí, por exemplo, ela mora na Alemanha, mas ela pode ir tranquilamente para a França visitar um amigo no final de semana. Ou ela pode passar um mês na França. Por quê? Porque essa questão do passaporte vai servir mais para que você adentre no país, mas você não vai precisar de um visto específico. Você não vai precisar, às vezes, de um visto de permanência.
Claro, salvo casos em que a gente está numa pandemia, onde determinadas potências tendem a fechar o seu ciclo e acabam aí, né, fechando as suas fronteiras de um país que está mais próximo com o país que está mais distante. O último ponto que a gente tem é a UEM, que é a União Econômica e Monetária, tá? Infelizmente, algumas pessoas elas acabam confundindo, dizendo que o Reino Unido faz parte, mas como nem todos os países, tá? Dizendo que a União Europeia faz parte da UEM, mas como nem todos os países fazem parte da União Europeia, certo? Os que estão na Europa, e tem a mesma moeda, eu não tenho como ter uma União Econômica e Monetária, porque nem todos dividem isso daí. Alguns adotam a mesma política, mas nem todos adotam a mesma moeda. Então, a União Europeia ela não se enquadra aí e fica aí uma categoria que pode ser preenchida posteriormente por algum bloco econômico, mas que até o presente ano de 2020 nenhuma potência, né, ou nenhuma reunião de potências consegue aí contribuir efetivamente e abrir precedente para participar de um bloco em que esteja integrado a UEM, tá? Agora a gente fala especificamente de alguns blocos econômicos. A gente começa com a União Europeia, a bandeirazinha bonitinha dela aqui, tá? Envolve alguns países europeus. Eu gostaria muito de poder citar ainda, né, o Reino Unido, mas como ele ainda não saiu, a gente ainda pode. Ele se enquadra como um mercado comum, tá? Por quê? Porque tem livre acesso ao comércio, livre acesso à economia, circulação de pessoas. Mas o Reino Unido ele pediu a saída do bloco em 2016. Por quê? A partir do momento que eu estou em um mercado comum, eu tenho uma grande, né, diferenciação entre o preço que eu estou pagando, especificamente para tal produto, em que às vezes a nação vizinha, que também faz parte, não cumpre isso daí. Então, o Reino Unido, tá, especificamente, ele atendendo a interesses pessoais, ele manifesta interesse em sair, ainda está em processo a saída dele de dentro da União Europeia, por conta de interesses pessoais voltados para ter uma economia mais fechada, uma economia mais tradicional, tá? Manter os recursos, as informações, a tecnologia mais restrita, certo? Porque a partir do momento que eu tenho uma nação, ela desenvolve tal sistema, e aquele sistema não é compartilhado, o valor do produto, ó, vai lá para cima, porque eu estou retendo o conhecimento. A partir do momento em que eu descubro tal tecnologia e eu divulgo para todo mundo vai ter acesso. Ah, mas mais gente vai poder comprar. Mais gente vai poder comprar, mas se eu tenho mais gente comprando, o preço tende a baixar, a diminuir. É a lei da oferta e da demanda. Ou da oferta e da procura. Os demais países eles vão apresentar uma deficiência na produção energética. Eles não vão ter grandes concentrações de carvão mineral ou de carvão vegetal, certo? Para a produção de combustíveis. Na Europa a gente não tem bacias petrolíferas expressivas, tá certo? Então a partir disso o que eles vão focar? Eles vão focar em energias limpas, eles vão investir em tecnologia para promover recursos energéticos, tá? Que a gente chama de renováveis. E aí tem algumas notícias que eu acho fantásticas. Por exemplo, a gente tem que o Reino Unido ele vai proibir carros movidos a gasolina em 2035, tá? O que ele fez, tá? A França anunciou isso primeiro, ela falou que até 2040 ia proibir totalmente esses carros de circulação, eles não iam mais existir em território francês. E aí o Reino Unido, né, quis tirar os 5 anos desse planejamento para a Europa e colocou aí que os carros, né, a combustível, gasolina e óleo diesel, eles vão ser proibidos até 2035. E a França manteve, né, falando que a venda de veículos a gasolina ou diesel está com seus dias contados até 2040. Uma grande sacada daqui é que, por exemplo, lá os carros, principalmente os carros elétricos, eles são muito mais baratos, né? Estava vendo uma matéria recente sobre carros elétricos aqui no Brasil. O mais em conta, se não me engano, é um da Renault e ele custa aí 135 mil reais. Então você imagina, né? Você consegue comprar aí um bom carro, né? Que a gente chama de carro popular, por 35, 40 mil reais o carro zero. Enquanto que para ter um carro elétrico que vai te dar um benefício a longo prazo, você vai ter que desembolsar aí praticamente 100 mil reais a mais. O que pra gente, tá, que infelizmente não tem um acúmulo de capital grande, tá, não dispõe de muito recurso financeiro, se torna algo praticamente inviável, né? Se a gente para pensar, 140 mil reais é quase uma casa, uma boa casa aqui construída em Fortaleza.
Então assim, poxa vida, você vai preferir comprar um carro ou uma casa? Então obviamente você optaria pela casa. Então assim, carros elétricos são carros para longo prazo e a tecnologia ela ainda não é divulgada em países emergentes de forma que a gente consiga ter aí um acesso democrático. Então a desigualdade social ainda é algo muito grande nos países emergentes, o que faz com que poucas pessoas tenham acesso a esse recurso. Mercado Comum do Sul, e aí nós temos um exemplo clássico, porque o Brasil está inserido dentro dele, tá? Não é um mercado comum, não tem livre circulação de pessoas. Ah, Kelvin, mas é porque, por exemplo, eu preciso do passaporte e preciso da minha identidade e posso ir na Argentina? Pode, você tem essa capacidade no Mercosul, mas não são todos os países que vão aceitar, tá? A gente tem que ter isso muito em mente, certo? Enquadra-se como união aduaneira. A Venezuela foi aceita em 2012, mas ela não cumpriu com algumas obrigações, então ela está temporariamente suspensa do Mercosul, mas os países oficiais do Mercosul são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, certo? Nesses, nós temos aí tarifas sendo diminuídas ou eliminadas, acordo entre os países, sempre voltado para essa parte do comércio. E todos os países membros, né, estão passando por coisas incomuns, que são as crises econômicas. Tá? O que acentua, né, piora, agrava as desigualdades sociais dentro do território. E por último, tá, para a gente finalizar, a gente tem o BRICS. Tá? O BRICS não é um bloco econômico, certo? Mas é um conjunto de países considerados emergentes que tem grande potencial de crescimento. A gente já falou sobre eles em aulas passadas. Então no BRICS fazem parte Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Tá certo? A África do Sul no último ali é porque BRICS, a legenda é em inglês, tá bom? É South Africa. Então, esses países emergentes, eles estão em desenvolvimento e eles são acompanhados de perto pelos países desenvolvidos. Para quê? Primeiro, para que eles não criem, né, futuramente inimigos que queiram tomar o lugar de outra potência e que eles continuem aí, né? Tipo, a gente precisa ser bem franco quando a gente fala de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, porque as potências desenvolvidas, elas não querem que os subdesenvolvidos fiquem no mesmo patamar. Por quê? Porque a partir do momento que ele fica no mesmo patamar, quem é que vai fornecer matéria-prima para esses outros países? Entendem? Conseguem compreender? Então, o BRICS, tá? Ele é observado de perto pelos países desenvolvidos. E são países, né, que têm um potencial de crescimento enorme. Tá? O Brasil, ele tem um potencial incrível para ser, por exemplo, a disputar a vaga de uma superpotência mundial. O que ele não tem, infelizmente? Investimento. A gente esbarra em alguns problemas mais comuns. Né? No Brasil, nós temos um alto índice de corrupção, e é uma corrupção estrutural. Tá? Infelizmente, essa corrupção ela remonta no tempo dos portugueses, quando eles chegam aqui no ano de 1500. É uma corrupção de base, e quando digo corrupção de base, é desde a fila que você fura, por exemplo, na farmácia para comprar um pão, ou a fila do lanche da merenda na escola, tá? Isso é um tipo de corrupção, até as que envolvem os altos cargos aí, do Planalto brasileiro, tá? Que envolvem todos os ministérios e os 3 poderes. Então, a aula de hoje é uma aula puramente econômica, tá? Eu espero que vocês façam as atividadezinhas. Vou deixar 5 questõezinhas bonitinhas para vocês anexadas. Façam e me entreguem, por favor. Qualquer dúvida, tem um horáriozinho do Tira Dúvida, aparece lá, fala comigo, tá? Vamos tentar manter esse diálogozinho que é sempre bacana. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Por favor, fiquem em casa, que os familiares de vocês estejam bem também, na medida do possível. De novo, né? A gente vai conseguir passar por isso juntos, viu? Fica aí meu beijo virtual, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, lindos!